Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula que a gente vai dar continuidade ao último conteúdo da terceira unidade, que foi passado nas últimas 2 semanas para a turma A e para a turma B dos meus primeiros anos, tá? Primeiro ano A, B, C, D e E. E esse conteúdo de substantivo se junta aos outros dois conteúdos de morfologia, estrutura e formação de palavras, e fonema e letra e acentuação gráfica. Esses dois conteúdos eu já deixei gravadas as aulas, já disponibilizei para vocês também os roteiros. E agora, ontem eu lancei o roteiro desse conteúdo de substantivo e estou deixando aqui agora essa aula registrada para que vocês possam posteriormente voltar a ela para relembrar algumas questões, alguns tópicos que possivelmente tenham ficado com alguma dúvida, entendeu? Devido ao tempo, a gente possivelmente deve ter deixado alguma coisa passar batido. Mas vocês podem revisitar essa aula, vou deixar ela também no Classroom, no e-mail de vocês, no WhatsApp e no YouTube. Então vocês podem consultar e voltar a esse conteúdo sempre que achar necessário. Lembrando que esses 3 conteúdos serão utilizados na avaliação bimestral, a avaliação que vai ser nessa semana que vem. Na outra, a gente já vai estar fazendo uma avaliação bimestral para dar a média do terceiro bimestre. E esses 3 conteúdos, morfologia, fonologia e substantivo, vai ser utilizado para essa avaliação. Perfeito? Então vamos aqui agora, eu vou só tentar abrir, ver se eu consigo apresentar. Onde que eu coloco aqui? Aqui. Deixa eu ver se vai. Vocês conseguem visualizar? Acho que sim. Eu fico falando, mas eu não estou tendo interação de nenhum de vocês. Essa aula está sendo gravada, estou gravando sozinho. Mas, por força do hábito dos dias, eu fico falando sozinho. Bora lá. Vejam só, o conteúdo que a gente estudou na última semana com a turma B e na semana anterior com a turma A, também está no livro, entendeu? Vocês receberam o livro de língua portuguesa e literatura, então esse conteúdo também está lá e eu vou passar agora para vocês. Trata-se de substantivo, perfeito? Substantivos na língua portuguesa. Vamos ver. É a aula número 3, o roteiro número 7, acredito. Substantivo é o roteiro número 7. E essa é a aula número 3, que está sendo gravada. E aí a gente pergunta, afinal, o que é um substantivo? Não é? Substantivo, desde daquilo que a gente aprendeu, de que a gente entendeu lá nos anos iniciais, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono ano, e agora vocês chegando ao primeiro ano, aí pergunta ainda o que é substantivo. Então tem aqui uma definição rápida, básica, que diz que substantivo é uma classe gramatical, tá? Como a gente aprendeu, é uma classe gramatical que nomeia seres, objetos, pessoas, entendeu? Coisas no mundo real, coisas no mundo imaginário. Então, via de regra, substantivo é uma classe gramatical que se caracteriza por significar, perfeito? O que convencionalmente chamamos de objetos substantivos, ok? Isto é, em primeiro lugar, substâncias, homem, casa, livro. Em segundo lugar, quaisquer outros objetos mentalmente apreendidos como substâncias, ok? Quais sejam as qualidades, a bondade, a brancura, os estados, a saúde, a doença e os processos, a chegada, a partida, a aceitação. Então, todos esses são objetos substantivos que têm nome. Então, o substantivo é uma classe gramatical que nomeia, que dá nome a outros seres. E, basicamente, ele se divide em outros
substantivos, aliás, outros substantivos não. Os substantivos estão divididos em algumas categorias, em algumas classes que se complementam entre si, mas apresentam alguma diferença. Vejam só. Em língua portuguesa, os substantivos são igualmente divididos e classificados como próprio, comum, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo, derivado, contáveis, não contáveis, coletivos particulares e coletivos universais e partitivos. Então, via de regra, essencialmente, essas são as classes dos substantivos, são as subdivisões, são os subgrupos dos substantivos. E aí a gente vai ver agora o que é cada uma dessas classes. A gente diz, por exemplo, que um substantivo próprio, como a gente aprendeu, aquele que dá nome a pessoas, por exemplo, pessoas, empresas, nomes próprios, sempre com inicial maiúscula. E aí a gente mantém isso. O substantivo próprio nomeia um ser singular de uma espécie, ok? Sempre com inicial maiúsculo. Então vocês têm aí João, vocês têm Escola Estadual Teotônio Vilela, tem Rian, tem Pedro, tem Jean, tem Escola Dom Otávio, entendeu? Nomes próprios, sempre com iniciais maiúsculas. Então esse é um substantivo próprio. Diferente do próprio, a gente tem o comum, que é o que designa uma espécie como um todo, enquanto o próprio é um ser singular de uma espécie, o comum designa uma espécie como um todo. Então você tem aí pessoa, que é uma espécie, você tem banca, cachorro, papagaio, sol, lua, domingo, papa, ok? São substantivos comuns. E aí você pode também variar um substantivo comum, aliás, um substantivo próprio em um comum. Por exemplo, quando você diz Maria como um nome próprio e você utiliza Maria como uma expressão, não é? Quando você diz Maria Gasolina. Então, ela é uma Maria Gasolina. Nesse caso, Maria aí entraria como inicial maiúscula porque deixou de ser próprio, ok? Do mesmo exemplo, você tem aí esse cara é um Judas. Então, Judas aí entraria como um adjetivo, qualifica o substantivo cara, ok? Então, Judas, que seria um nome próprio, passou a ser um nome comum, ok? Mais adiante, a gente tem substantivos concretos. A gente aprendeu lá nas séries iniciais que os substantivos concretos eram basicamente aqueles que a gente poderia pegar, né? Tem o mundo real e a gente conseguiria pegar, tocar, sentir os substantivos concretos. E aí a gente diz cimento, cimento. Só que a ideia essencial mesmo do substantivo concreto é aquilo que tem uma existência independente, entendeu? O substantivo concreto, ele tem uma existência independente de outro substantivo. Ele não depende de uma outra circunstância, de uma outra razão, de um outro ser para existir. Então, nesse caso daqui, a gente vê pessoa como um exemplo do substantivo concreto. A gente vê fada. E aí você diz fada, mas fada existe? Sim, existe no mundo imaginário. Há pessoas que acreditam em fadas, em duendes, em elfos e sacis. E a fada vai existir exatamente pela necessidade que a gente tem de acreditar. Se a gente acredita na fada, se a gente acredita, por exemplo, Deus como um substantivo concreto, ele existe independente de eu acreditar ou não. Porque isso vai muito da visão individual de cada um, ok? Então você tem casa, mar, sol, automóvel, filho, mãe, são substantivos concretos. E o abstrato entra por uma questão mais de necessidade, de dependência de outro substantivo, de uma outra circunstância para existir. Então, enquanto o concreto ele é independente, o abstrato ele é dependente. E aí você vê aquele que depende de um ser ou objeto para existir e expressa conceitos básicos, essenciais e sentimentos, como por exemplo vingança, amor, ódio, paixão, angústia, fé. Então você diz, a vingança, ela existe, ela é um substantivo abstrato, porque você precisa
desenvolver esse sentimento negativo de vingança, para que a vingança exista. Ódio, a mesma coisa. Paixão, a paixão existe. Você precisa sentir paixão, você precisa se permitir se apaixonar para que a paixão de fato exista. Então, isso seria o conceito de substantivo abstrato. A mesma coisa a fé. A fé você precisa sentir, você precisa desenvolver, você precisa criar, você precisa ter. Então, ela depende de uma outra circunstância para existir. Então, esse é um substantivo abstrato. Prazer, o prazer, ok? Cansaço, beleza, saída, enfim. E aí a gente tem o substantivo simples, que é aquele que tem apenas uma raiz, tá? E aí você tem a palavra flor com apenas uma raiz, você tem roupa, você tem tempo, você tem sol, você tem mulher. Lembrando que não há exclusividade de substantivos. Por exemplo, você viu mulher lá no comum, ok? E aqui você está vendo mulher no simples. Então não há uma exclusividade. Os substantivos eles vão se encaixando, ok? Criança, baú, são exemplos de substantivos simples. Substantivo composto, né, é aquele que tem mais de uma raiz. Enquanto o simples só tem uma raiz, o substantivo composto ele tem mais de uma raiz. Então a gente vê aqui a palavra girassol. Se você pegar no substantivo simples a palavra sol, que está aqui, ó, sol, você tem aqui girassol. E aí ele criou uma outra raiz, ok? A palavra beija-flor, a mesma coisa. Tem aqui o substantivo flor, substantivo simples flor, e o substantivo composto com mais de uma raiz, beija-flor. Guarda-roupa, passatempo e por aí vai, ok? E aí tem os substantivos primitivos. Os substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outros substantivos, que a partir dele a gente consegue criar, desenvolver, derivar um outro substantivo, ok? Por exemplo, a palavra ferro, a palavra casa, a palavra livro, a palavra terra, pedra, são exemplos de substantivos primitivos, porque a partir dele a gente dá origem a outros substantivos. E esses outros substantivos que se originam a partir dos substantivos primitivos são chamados de substantivos derivados. E é o que a gente tem aqui. É aquele que se apresenta como uma variação dos substantivos primitivos. Por exemplo, do ferro, que é primitivo, eu tenho o derivado ferreiro. Da casa, que é primitivo, eu tenho o derivado casebre, casinha, casarão. Do livro, eu tenho livreiro, livraria. Da terra eu tenho terrestre, terráqueo. Da pedra eu tenho pedreiro, pedrada, pedraria, empedrado, tenho petróleo, tá? A palavra petróleo, ela deriva também da palavra pedra, porque aí tem um radical latino, que é petra, ok? Então, com a passagem do tempo, com o desenvolver do tempo, dos anos, a língua foi funcionando até ocorrer essa mutação de radical. O que era petra virou pedra, e aí petróleo vem de pedra, ok? Então é um substantivo derivado. Vamos lá? Aqui a gente tem os substantivos contáveis, tá? Que nomeia seres e objetos que existem isolados como partes, individualmente. Vocês viram lá mulher, homem como substantivos comuns. E aqui você tem novamente o substantivo mulher, homem como um substantivo contável, porque ele existe como uma parte isolada, individualmente considerada, ok? Então, casa, livro, homem, mulher são partes individualmente consideradas de um todo. Então, são substantivos contáveis. Você diz 2 homens, 3 mulheres, 50 casas, 10 livros. Você consegue contar esses substantivos. Os substantivos não contáveis, é o contrário, ele nomeia objetos que são separados em partes, ok? E que podem ser massa ou matéria ou ideia abstrata. E aí você não consegue contar. Por exemplo, arvoredo.
Arvoredo você não diz 3 arvoredos, porque arvoredo já entraria basicamente como um coletivo, como uma espécie de coletivo, ele não se conta, ok? Você tem um arvoredo e ali pode ter 3 árvores, 2 árvores, 500 árvores. E aí você não conta o substantivo arvoredo. A mesma coisa folhagem. Folhagem são muitas folhas, dá a ideia de quantidade. Ok? Casario, a mesma coisa, que seria basicamente o coletivo de casa. Então você não diz 2 casarios. Não, casario já expressa um conjunto de casas. Ok? Então é substantivo não contável. Perfeito? E aí você tem o coletivo universal, que se associa também ao não contável, como povo, ok? Passarada, casario, vara, esquadrilha, esquadra, enxame. Povo você tem também população, ok? Pessoas, população no geral, a passarada dos pássaros, o casario das casas, a vara. Vara é interessante, eu lembro que quando eu estava dando aula para vocês de modo presencial, eu falei, olha, dei um exemplo lá. Então, Pedro chamou a namorada para ir no terreno dele e ver as varas. E aí ele diz, olha, amorzinho, chega aqui que eu vou mostrar a vara. Então, nesse caso, vocês riram, mas vara é o coletivo de porcos, tá? Porcos que estão sendo criados em terreno, em quintal, em criação mesmo de porcos. Então, o coletivo dos porcos, de porcos, é vara. Assim como esquadrilha, esquadrilha é de aviões e esquadra é de navios. E enxame é de abelhas e manadas e por aí vai. Esses são os coletivos universais, que eles não se contam, ok? Você tem também o coletivo particular, que pode ser contado, e aí você diz cafezal, tá? São plantações de café. É o coletivo cafezal, são vários cafés, pés de cafés em plantação. Mas você consegue contar, você diz que tinha 50 plantações, 50 cafezais, ok? Vinhedos, a mesma coisa, laranjal, a mesma coisa. Esse você pode contar. E aí tem o substantivo partitivo. O substantivo partitivo, ele designa a parte de um todo. E aí você diz, por exemplo, parte dos alunos está indo para a escola, enquanto a outra parte permanece em casa, assistindo às aulas de modo remoto. E aí você tem minoria, você tem maioria. Tem um detalhe interessante que eu lembrei desses substantivos partitivos, geralmente são no singular. Mas há momentos, há ocasiões, há contextos em que o substantivo pode aparecer, por exemplo, no plural. Quando você diz as minorias do Brasil sofrem de modo alarmante. E aí você diz, olha, as minorias, ali está no plural. Sim, porque ele está se referindo a várias minorias, não é? Essas minorias aí pluralizadas são as minorias das mulheres, dos homens negros, dos homens pobres, dos moradores das favelas, dos gays, das lésbicas, das travestis, enfim, ok? Dos deficientes físicos. São minorias que sofrem a seu modo, cada um a seu modo, nesse país pelas circunstâncias sociais e pelas causas que são sempre tão urgentes e ainda assim esquecidas, ok? Então, nesse caso daqui, seria uma exceção de você ver um substantivo partitivo ser pluralizado. Perfeito? Vamos aos próximos. E aqui tem, já entra basicamente na questão da flexão do substantivo. Ele pode ser flexionado tanto em gênero, quanto em número, quanto em grau. E aqui tem as especificações de cada uma dessas flexões. Vejam, a flexão de gênero. Então a gente tem aqui a flexão de gênero, biforme e uniforme. Então nesse caso daqui, a primeira definição seria os biformes desinenciais, onde você não muda o radical, mas você muda a vogal temática da palavra. Então você tem, por exemplo, a palavra aluno, e essa palavra pode ser enquadrada como neutra e como masculina, e aluna seria a flexão de gênero feminino.
você muda apenas a vogal temática. A mesma coisa de bolso, de bolsa, de filho e de filha, ok? Então esse é o biforme desinencial, você muda a desinência, a vogal temática ali, perfeito? Os heteronímicos, muda a palavra. Substantivos heteronímicos, hetero, diferente, muda completamente a palavra para designar o outro gênero, ok? Então você tem o feminino de homem, é mulher, o feminino de cavalo é égua, o feminino de bode é cabra, de carneiro é ovelha, de peixe-boi é peixe-mulher e por aí vai. Esses são os substantivos heteronímicos, quando você muda a palavra para identificar o gênero, ok? O outro gênero, o gênero feminino. É interessante ver que a gente tem uma discussão muito importante sobre as questões de gênero, e aí cria-se uma confusão um tanto quente, acalorada, quando se fala na questão de gênero social. Então, o que eu estou passando por aqui, para vocês, é o que está basicamente no livro, mas é também importante que a gente reconheça que há manifestações super válidas de se resguardar, por exemplo, não só a gramática, mas as individualidades, as pessoalidades, a afirmação enquanto sujeito social. Então, há quem defenda que a palavra aluno ela não seja só neutra nem masculina, e a palavra aluna também, quando você muda do gênero, muda a vogal, ela ali vai ter alguém que não vai se identificar nem como aluno masculino, nem como aluna. E quando você coloca isso dizendo que é neutro, você acaba excluindo determinadas pessoas, determinados indivíduos que não se enquadram nem como aluno, nem como aluna. Então, para isso se pensa, se cria uma nova designação, como por exemplo, alunos, ok? Então eles colocam a letra E. Isso é uma questão social, o gênero gramatical, ele não diz respeito ao indivíduo, ele diz respeito à palavra, ok? E as palavras representam os indivíduos, obviamente, mas nessa questão aqui, o que a gente precisa entender a princípio, neste momento, é como se está posto na gramática. Mas é fundamental que vocês reconheçam que há sim manifestações para que a gramática vá se aprimorando, porque a língua ela é viva, é um organismo vivo. Então, ela vai mudando ao longo dos tempos, querendo a gente ou não. Vai chegar um momento em que daqui a pouco a gente vai ver que pode sim ter ali a palavra aluno, alune, ok? E deixe de ser, e aí sim passe a ser compreendida como neutra de fato de direito. Mas isso vai levar um tempo ainda. Por hora, compreenda o que diz o livro de vocês. Perfeito? Vocês têm aqui também os substantivos epicenos, são os nomes de animais que possuem apenas um gênero gramatical. Então, os substantivos epicenos, eles apenas têm um gênero, ok? E você muda aí, dependendo da palavra, você muda apenas o artigo que o acompanha, né? O artigo definido, masculino ou feminino. E aí você tem, por exemplo, a palavra águia. Não existe águia, águio, por exemplo, para ser o masculino. Então, a palavra águia, a águia, ela é essencialmente uma palavra feminina, ela não tem o gênero masculino, tá? Você diz a águia. E aí, para os substantivos epicenos, você coloca uma palavrinha associada, macho ou fêmea, ok? Então, você diz a águia macho, ok? A águia fêmea, porque ela só tem um gênero. A palavra águia só tem um gênero gramatical, que é feminino. E aí você precisa colocar macho ou fêmea seguido da palavra águia para que a gente consiga compreender a que gênero se refere o animal, ok? Porque a palavra em si, ela só tem um gênero. Então você diz a águia macho, a águia fêmea. A mesma coisa do golfinho, ou golfinho macho, ou golfinho fêmea, a baleia macho, a baleia fêmea, o polvo macho, o polvo fêmea, porque são palavras, a depender das palavras, elas
tem um gênero apenas, ou é masculino ou é feminino, ok? Por exemplo, jacaré. Você não vira nessa ideia de tomar vacina, né? Dessa coisa ridícula. Ah, você vai virar jacaré. Então, no caso da mulher que tomou vacina, ela não vira jacaroa. Não existe o feminino do jacaré, jacaroa. Então, você diz o jacaré, fêmea, ok? Quando você vai representar com esta palavra o indivíduo ou animal, então você diz o jacaré fêmea, porque a palavra jacaré essencialmente é uma palavra masculina que só tem este gênero masculino para designar a palavra, ok? E aí você tem os substantivos sobrecomuns, que tem apenas um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. E aí você tem, por exemplo, a palavra o apóstolo. Veja que os epicenos você colocaria macho ou fêmea. O apóstolo você tem aqui também só um gênero gramatical para designar ambos os sexos. Só que nesse caso daqui são pessoas. A maioria deles são pessoas. É diferente de alface, de monstro, de faca, enfim. Então você tem o apóstolo, você tem o cônjuge, a criança, a testemunha, a alface, o monstro, a faca. E aí você tem aqui, ó, o comum de dois. No caso do comum de dois, você muda aqui o artigo que precede a palavra. Perfeito? E aí, a depender do artigo, você vai identificar a que gênero pertence o indivíduo que está sendo associado a esta palavra. Por exemplo, a presidente. E aí tem um detalhe, logo esse como o primeiro, tem um detalhe, porque a palavra presidente, existe um registro dicionarizado, gramatical, de presidenta. Por isso que se criou um movimento de validação, de reconhecimento ao gênero feminino da presidente da República, a Dilma, não é? E aí ela começou a usar presidenta, a primeira mulher eleita presidente do Brasil. Então criou-se, começou a ser difundido a palavra presidenta, e aí algumas pessoas criaram meio que um ranço da palavra. Mas existe esse registro e a gramática traz isso para a gente. Essencialmente, como a gente está vendo aqui, você poderia dizer a presidente e o presidente. Então você muda apenas o artigo que precede o substantivo para que a gente identifique a que gênero pertence, a que gênero está associado o indivíduo. Ok? Então você tem a mártir, o mártir, a estudante, o estudante e por aí vai. E aqui você tem a flexão de número, então vocês viram agora a flexão de gênero, tá? O substantivo sendo modificado a partir do gênero, e agora vocês vão ver o substantivo sendo modificado, sendo flexionado a partir do número. Na maioria deles a gente coloca um S para dar o singular, para tirar do singular e colocar no plural. Só que existem outras regras, aliás, uma série de regras, onde não somente o S dá o plural desse substantivo, e é o que a gente vai ver agora. Veja, na maioria das palavras em língua portuguesa, a colocação da letra S caracteriza o seu plural. Em outra parte, há acréscimos diferentes para que se estabeleça o plural das palavras. Por exemplo, em substantivos terminados em R, em S e em Z, a gente acrescenta ES. Por exemplo, no substantivo par, terminado em R, a gente coloca ES e fica pares. No substantivo giz, terminado em Z, a gente coloca ES e fica gizes, ok? Luz, a mesma coisa, luzes. Mês, no substantivo mês, terminado em S, a gente coloca ES e fica meses. Lembrando que a palavra mês, ela tem um acento, tem um E fechado, meses, e quando a gente pluraliza, esse acento cai. Ok? Você não coloca acento na palavra meses, você coloca na palavra mês. Meses não leva acento. Perfeito? Tem outra regra, que são os substantivos terminados em AL, OL, UL e IL. E aí você acrescenta IS. Por exemplo, no substantivo lençol, terminado em OL, fica lençóis. Varal, terminado em AL, fica varais.
Azul, terminado em UL, fica azuis. Barril, terminado em IL, fica barris. Perfeito? Essas são as regras, além do S, para que se chegue ao plural do substantivo. E aqui você tem também, ainda com IL, só que não sendo oxítonas, você acrescenta EL. Aliás, IL não oxítonas e EL você coloca EIS. Por exemplo, na palavra fósseis, fósseis, ok? Dóceis, anéis, perfeito? E aqui uma regra de troca, por exemplo, você troca o ão por ães, na palavra porões, botões e esquadrões, né? Botão, porão, esquadrão, porões, esquadrões, botões, ok? E você troca o ão por ães, na palavra pão, pães, mãe, mãos, aliás, mãe, mães. Você tem cão, cães. Você tem capitão, capitães, ok? Aqui você vê, por exemplo, você chega já na flexão de grau. Você estava na flexão de gênero, viu a flexão de número, singular e plural, e agora a gente vai ver a flexão de grau, que é quando o substantivo vai se modificar, vai flexionar em grau aumentativo. E aí, o aumentativo analítico e sintético e diminutivo também analítico e sintético. Veja, aumentativo sintético, você usa sempre um sufixo derivacional, tá? Assa, aço, io, ansa, arra, para dar aquele grau de grandeza da palavra, aquele grau de proporção grande da palavra de uma forma bastante sintética, de uma forma única, inclusive. Por exemplo, a palavra homem, você tem o aumentativo sintético, que é homenzarrão. A palavra casa é casarão, barco é barcaça, corpo é corpaço ou corpanzil, boca é bocarra, festa é festança. O que a gente usa mais ou menos é um festão, mas aí por gramática a gente reconhece festança como um aumentativo sintético da palavra festa, do substantivo festa. Ok? E tem também o aumentativo analítico, que você escreve com adjetivos que dão a ideia de grandeza, que dão a ideia de proporção, de tamanho, tá? E aí você tem um homem grande, no aumentativo sintético é homenzarrão. No aumentativo analítico é um homem grande, um homem enorme, ok? A casa grande, o barco grande, o corpo grande, a boca enorme, a casa enorme. Perfeito? Vocês escrevem adjetivos que estão associados a tamanho, a proporcionalidade, a coisas grandes, gigantescas. Ok? E da mesma forma, vocês têm os diminutivos, diminutivo analítico e diminutivo sintético. Então, no caso do diminutivo sintético, você se utiliza de sufixo derivacional no diminutivo. Por exemplo, inho, inha, eta, isco. Então você tem a palavra chuva, o diminutivo sintético do substantivo chuva é chuvisco, chuvisco, ok? Sino é sineta, sineta. Por exemplo, casa é casinha, ok? Ou casebre, também aceito, também reconhecido. Festa é festinha, corpo é corpinho, barco é barquinho, ok? Então você vai usando esses sufixos que dão ideia de tamanho pequeno, de proporção menor, ok? E também tem o diminutivo analítico, onde você utiliza adjetivos, tá? Adjetivos que dão a ideia de tamanhos reduzidos, tamanhos menores. Por exemplo, pequeno, menor, ok? Então, você vê aqui um homem, que no caso do diminutivo sintético seria um hominho, ok? Vira um homem pequeno. Uma casa, que seria uma casinha, vira uma casa pequena. Você escreve casa pequena. Você coloca ali um adjetivo ao lado da palavra casa, que dá a ideia de diminuição, de tamanho menor, ok? Uma boca, que seria boquinha, vira uma boca pequena. Você escreve boca pequena. Então você usa o adjetivo pequena
para qualificar o substantivo boca. E aí você executa, né, o diminutivo analítico desses substantivos. Perfeito? Existe ainda o aumentativo e diminutivo por prefixação, como por exemplo, super, super, grande. Você tem hiper, hiper, mega, mega, evento, hipermercado. E tem os diminutivos, mini, mini, micro, mini dicionário, microempresário, microempreendedor, ok? São aumentativos e diminutivos por prefixação. E aí você tem os substantivos compostos. E aí você tem aqui, por exemplo, uma regras, uma só não, temos 4 regras que são essenciais e que vocês precisam atentar, ler bastante, com bastante calma, fazer anotações, criar palavras, criar orações, colocando essas regras em prática para que vocês compreendam como é que é feito a flexão de número, tá? Como é que você coloca o plural em substantivos compostos. Então, nós temos aqui, na primeira regra diz o seguinte, os 2 elementos, as 2 palavras, os 2 vocábulos variam, flexionam, vão para o plural. Quando? Aí diz o seguinte, substantivo e substantivo. Quando as 2 palavras, tá? As 2 palavras compostas forem formadas por substantivo, a primeira é um substantivo, a segunda também é um substantivo, então as 2 vão para o plural. No exemplo, a palavra couves, flores. Então, couve é um substantivo, flor é um substantivo, então o que acontece? As 2 vão para o plural, couves, flores. E aí fica cirurgiões, dentistas. A outra regra diz, quando o substantivo tiver em composição com o adjetivo. Então, a primeira palavra é um substantivo, a segunda palavra é um adjetivo. O que acontece? As 2 vão para o plural. Então, você diz obras-primas, caixas pretas. Então, por exemplo, a palavra prima, que seria um substantivo, aqui entra como um adjetivo. Ela qualifica o substantivo obra. Nesse caso daqui, não é uma obra simples, é uma obra-prima. Ok? Então, a palavra-prima, que seria um substantivo, tem aqui uma função de adjetivo. Ela está qualificando o substantivo obra e formou uma palavra composta, obras-primas. Ok? Com as 2 no plural. Quando o adjetivo tiver com o substantivo, quando a primeira palavra for um adjetivo e a segunda palavra for um substantivo, as 2 vão para o plural. Então você tem aqui longas metragens, altas rodas. Quando a primeira palavra for um numeral ordinal, que indica ordem, numeral ordinal, mais a segunda palavra for um substantivo, tá? A primeira um numeral, a segunda um substantivo, as 2 vão para o plural. Então, por exemplo, segundas-feiras. Segundas-feiras. Segunda é um substantivo, aliás, é um numeral que indica ordem, né? A segunda colocação, a segunda posição, nesse caso daqui, o segundo dia, segundas-feiras. As 2 vão para o plural. Terceiros, sargentos, ok? Terceiros, sargentos. A segunda regra diz que apenas o segundo elemento varia, apenas o segundo elemento flexiona. E quando isso acontece, né? Quando é que somente o segundo elemento vai ser flexionado? Quando a primeira palavra for um verbo e a segunda palavra for um substantivo. Então, esse substantivo composto, se a primeira palavra for um verbo e a segunda for um substantivo, somente o segundo vai para o plural. Por exemplo, na palavra guarda-sóis. Guarda, verbo, sóis, substantivo. Então, só o substantivo vai para o plural. Para-brisas, a mesma coisa. Salva-vidas, a mesma coisa. Na outra regra diz prefixo e substantivo. Quando a primeira palavra for um prefixo e quando a segunda palavra for um substantivo. Você tem, por exemplo, a palavra pré-escola. Então, o plural de pré-escola é pré-escolas. Somente o substantivo vai para o plural. Antiaéreo. Nesse caso daqui, a palavra antiaéreo não tem um hífen. Somente o substantivo aéreo vai para o plural porque anti é um prefixo. Então fica antiaéreos, tudo junto, sem hífen, ok?
Advérbio mais substantivo. Você tem aqui sempre vivas e abaixo assinados. Quando a primeira palavra for um advérbio e a segunda palavra for um substantivo, somente o substantivo vai para o plural. Somente a segunda palavra vai para o plural. Então, sempre é um advérbio de tempo, abaixo também é um advérbio de lugar. Então, você tem abaixo assinados e vivas. Então, sempre vivas, abaixo assinados. Ok? Vamos à próxima. A próxima diz que só o segundo elemento varia. Também, no mesmo esquema, só o segundo elemento varia. Mas por quê? Aí você tem aqui, na primeira diz preposição, preposição mais substantivo. Então você tem aqui contra-cheques, contra-cheques, contra-ataques, contra-ataques. Elementos unidos sem hífens, por exemplo, vinagres, girassóis. Vinagre porque é vinho mais acre, ok? Então aí houve um processo de união dessas palavras, não tem hífen. A palavra girassol também é a mesma coisa, houve também um acréscimo de S para unir essas palavras, mas continua sendo um substantivo composto, ok? Por duas raízes. Então você tem girassóis, você tem vinagres, perfeito? Apenas o primeiro elemento varia quando o substantivo tiver substantivo, preposição e substantivo. Por exemplo, pés, substantivo, de é preposição e moleque é substantivo. Ok? Então, só o primeiro elemento vai variar. Ó. Só o primeiro elemento varia. Nesse caso daqui, pés. Pés de moleque. Mesma coisa, sinal da cruz. Só o primeiro elemento varia. Sinais da cruz. Porque sinais é substantivo, da é preposição e cruz é substantivo. Então, só o primeiro vai ser flexionado. Só o primeiro vai para o plural. Então, fica sinais da cruz. O segundo elemento delimita ou determina o primeiro. Por exemplo, bananas, maçã. Aí você vai colocar só o primeiro no plural. Por exemplo, maçã delimita ou qualifica a banana. Então, a qualidade da banana é maçã. Então, é um tipo de banana, banana-maçã. Então, você vai dizer que só banana vai para o plural. Então, você vai dizer bananas, maçã. Perfeito? E aqui a gente encerra. Eu espero que vocês revisem esse conteúdo, ele é curto, acho que é tranquilo. Vocês têm o livro, têm as anotações de caderno e a gente pode depois trocar algumas ideias. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar por e-mail, podem escrever nos comentários desse vídeo, pode mandar pelo Classroom, quem tem acesso via e-mail institucional à sala de aula do Classroom. E é isso. Agradeço demais a paciência de vocês. Eu estou falando aqui, estou gravando a aula, então não tem ninguém. Mas mesmo assim eu preciso dizer, ó, obrigado pela atenção, tá? É como se a gente estivesse aqui numa aula online. O que de fato fica quando a gente está revisando, a gente vai lembrando de falas, de coisas, tanto nos momentos presenciais quanto nesses momentos, ainda que esteja gravado. Então agradeço demais a vocês, tá bem? Obrigado e é isso. Valeu!